paz, igreja. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Quero compartilhar com os irmãos um texto de Ezequiel 47. Ezequiel 47. Nós vamos ler do versículo 47, 1 até o 12. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado do sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão à margens do rio, à margens do Mar Morto, desde En-Gedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, meu Deus, diante de Ti, diante da igreja, ministrando essa palavra, Senhor. É pela Tua graça e misericórdia. Peço a direção do Teu Santo Espírito, meu Deus, que essa palavra venha de encontro com cada vida, com cada mente, com cada coração, Senhor. Aonde essa palavra chegar, que ela se faça viva, assim como a Tua palavra é, viva e eficaz. Que venha, meu Deus, haver transformação, renovo, que venha haver, meu Pai, salvação, libertação, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, meu Deus, ela exerça o efeito ao qual ela foi produzida. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Bom, irmãos, essa palavra eu já ouvi ela já há algum tempo e confesso que ela me tocou, porque quando vamos ler profundamente o texto, aqui Ezequiel ele tá recebendo uma visão. Ezequiel todo ele é uma visão, ele recebe várias visões. E alguns estudiosos falam que essa palavra aqui, essa visão de Ezequiel, ela é para um tempo futuro,
né, que fala até da transformação do Mar Morto, que ele vai se dividir em 2 rios, coisa que às vezes a gente consegue até já verificar hoje, né, uma mudança física naquela região. Mas também, isso falando da parte física, mas falando da parte espiritual, nós vemos aqui, podemos entender uma transformação da parte do Senhor, né, através dessa visão que Ezequiel recebeu. Já de início, nós percebemos que aqui fala que a água, ela, na visão que o anjo levou Ezequiel para estar tendo essa visão, ele nota que a água, ela sai do templo. Então, aqui o que dá para entender? Que essa água, ela vai saindo do templo na visão e ela vai transbordando. Por onde ela vai passando, ela vai fazendo transformação. Então, onde não havia vida, passa a ter vida. E aonde não havia cura, ela passa a ter cura, ela leva vida, ela leva fartura, ela leva alimento, ela é remédio, ela é transformação. Podemos entender que essa aqui seria a água do rio de Deus, né? Nós conseguimos ver em toda a palavra do Senhor, quando é mencionado rio de Deus, águas transformadoras, podemos entender que é a palavra do Senhor, por onde ela passa, ela vai transformando, ela vai renovando, é o agir do Espírito Santo, que vai trazendo cura, transformação, renovo. E por onde vai passando? Vai trazendo fartura, alimento, remédio. Então, ela vai sarando, ela vai curando. Podemos fazer essa analogia para o mundo espiritual, para a nossa vida. O que podemos entender também? Aqui, quando o anjo leva Ezequiel para passar por essas águas, de primeiro momento, ele fala que as águas dão no tornozelo. Então, o que entendemos? Que podemos entender que quando nós viemos para a presença de Deus, nós temos aquele primeiro momento de receber a palavra, de nos entregar ao Senhor Jesus, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Temos o primeiro contato. Aquilo podemos entender que a nossa vida com Jesus, ela poderia estar aqui nessa analogia, águas pelo tornozelo. Nós estamos aprendendo com o Senhor, estamos entregando a nossa vida para o Senhor. E à medida que nós vamos nos entregando, buscando a presença do Senhor, isso fazendo parte da igreja, fazendo leituras da Bíblia, da palavra do Senhor, oração, meditação, nós vamos alcançando outros níveis diante da presença do Senhor. Então, essas águas que para nós, antes ela estava dando no tornozelo, ao passo que nós vamos andando mais com o Senhor, essas águas elas vão atingindo um outro nível na nossa vida, né? Chega um ponto aqui que ele mediu mais 1.500 metros, né? Que é feita a transformação. Então, depois das águas dar nos tornozelos, elas vão para os joelhos. E depois dos joelhos, elas vão para os lombos. E depois ela chega num ponto que Ezequiel não consegue mais andar nas águas. Os pés dele saem da profundidade, do solo. É o momento em que podemos entender que nós nos damos tanto na presença do Senhor, buscamos tanto a Tua presença, a termos a nossa vida direcionada e conduzida por Ele, que a nossa vida a gente não tem mais um controle total da nossa vida. E sim, o Senhor Jesus, o Espírito Santo acaba tendo o controle da nossa vida. Acabei tendo esse entendimento, o Senhor me deu esse entendimento de que é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que, no momento que nós vamos para a presença dEle, a nossa caminhada com Ele vai ser um dia a dia, vai ser algo assim, que não vai ser uma coisa rápida, talvez. Cada um tem a sua jornada com o Senhor, mas que também nós não podemos parar nas águas no tornozelo. Nós temos que estar sempre buscando um nível maior com o Senhor. Se hoje iniciamos com o Senhor e o nosso relacionamento com o Senhor
na busca da tua presença, da comunhão, de ter intimidade com o Senhor, a oração, a entrega. Se hoje nós conseguimos identificar que essa entrega, essa intimidade, essa comunhão com o Senhor está nos nossos tornozelos, devemos buscar um passo maior com o Senhor. Buscar que essas águas, que a presença do Senhor chegue até os nossos joelhos. E quando percebermos que já estamos ali com as águas, a presença do Senhor nos nossos joelhos, vamos buscar mais um pouco, para que chegue até os nossos ombros. E aí, depois, vamos buscar mais um pouco, para que a presença do Senhor chegue ao ponto de que não consigamos mais andar sem Ele, sem estar na sua dependência. Porque quando as águas ainda estão nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos ou nos nossos ombros, nós ainda temos o controle da nossa vida. Se a gente entra numa piscina ou no rio e a gente ainda consegue andar, sentir o chão, isso quer dizer que nós ainda temos o controle, o domínio para entrar e para sair. Mas quando chega um ponto que o Senhor toma toda a nossa vida, então é o Senhor que dirige a nossa vida. Então, nós já não temos mais aquele controle. Não é aquilo, eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer o que eu quero, independente da vontade do Senhor. Mas sim, eu vou buscar primeiro o Senhor para me ajudar, me direcionar, para que eu faça a vontade dEle, porque eu acredito que Ele tem o melhor para mim. A vontade dEle é o melhor para mim. Então, eu entendi nesse ponto de que nós devemos buscar sairmos das águas pelos tornozelos e cada dia mais buscar uma intimidade com o Senhor, a presença, a comunhão, a oração, estar fazendo uma entrega, a cada dia fazendo essa entrega, e aí o Senhor vai estar nos moldando, nos direcionando, nos fazendo avançar a cada níveis de santidade, de presença, de obediência. E ali, o que nós vamos perceber também, durante esses versículos aqui que nós lemos? Cada um deles, em primeiro momento, nós temos o contato com o rio de Deus. Ezequiel, ele viu o rio de Deus saindo do templo. E aí ele foi e mergulhou, ele foi andando, né? Depois ele foi sendo conduzido. Então chegou um ponto que ele não tinha mais contato com o chão. E aí chega um momento, aqui no versículo 8, dá a entender, né, que, vou ler um pouquinho aqui para os irmãos, do jeito que está aqui. Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então aqui nós vemos cura. É a transformação de Deus, a água do Senhor, o rio do Senhor, por onde ele passa, ele vai fazendo cura. No versículo 9, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrem, estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então aqui nós vemos vida, o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer vida. No versículo 10, será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engiglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Aqui nós vemos fartura. O Senhor traz cura, traz vida, traz fartura. No versículo 11, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Aqui nós podemos entender que, ainda que a presença do Senhor, o rio do Senhor esteja passando, vai ter pessoas que vão ficar de fora. Elas não vão mudar, porque elas não vão se abrir para o Senhor, elas não vão permitir que o Senhor faça a mudança, e aqui elas vão continuar. Então, o que podemos entender? Que nem todos serão mudados, nem todos serão transformados, isso cabe ao Senhor. Mas, às vezes, não cabe a nós julgar porque um avança ou porque o outro não avança. Se na própria palavra do Senhor nós vemos que
alguns vão ficar como estão, né? Igual aqui no final fala, serão deixados para o sal. Alguns não vão mudar, mas cabe cada um de nós olhar para dentro de nós mesmos e falar, eu quero mudar. No versículo 12, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. Então, aqui vemos que no rio do Senhor tem remédio, no rio do Senhor tem cura, conforme a vontade do Senhor. Então, tudo aqui, irmãos, podemos entender, só temos a ganhar, mergulhando nesse rio do Senhor, saindo das águas pelos tornozelos, avançando pelas águas do joelho, e depois água pelos ombros, até chegar a um ponto que não conseguimos mais sentir os nossos pés, sermos levados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor, nós só temos a ganhar, porque o Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, porque cabe a Ele, Ele nos traz cura, nos traz vida, fartura, alimento, remédio. É no Senhor que devemos buscar sempre pela comunhão, intimidade. Vamos buscar através da oração. Então, essa é a ministração que o Senhor permitiu que eu trouxesse para a igreja hoje. Eu peço ao Senhor que nos ajude a cada dia mais andar na presença do Senhor, a estarmos buscando para cada dia mais termos uma comunhão com o Senhor, uma intimidade, que muitas vezes nós nos distraímos com o dia a dia, com a nossa vida, com a correria, e eu falo até por mim, muitas vezes a gente acaba não parando um tempo para meditar na palavra do Senhor, para buscar saber aquilo que o Senhor tem para nos falar. Mas esse momento aqui, que eu entendi, esse momento de comunhão, intimidade, entrega, nós vamos conseguir isso no nosso íntimo, no nosso pouquinho de tempo que a gente dedicar ao Senhor, no reservado, na nossa casa, no nosso quarto, num lugar de intimidade com o Senhor. Não é só depender do dia de vir na igreja, do dia de estar buscando o Senhor aqui na igreja, mas que isso venha se tornar rotina na nossa vida, de buscar o Senhor através da leitura, da meditação, da oração. Que Deus nos abençoe e nos conduza para estar sempre fazendo a vontade dEle. Amém, igreja? Obrigada.